Obrigado, Elaine, por esse tempo de louvor e adoração. Como é gostoso estarmos juntinhos de Deus. Imaginem quando nós estivermos no céu, sem nenhuma limitação de pecado, sem nenhuma limitação de tempo, espaço. Não dá nem para imaginar, né? Eu pergunto assim, mas é uma pergunta mais retórica, não é? Não dá tempo nem para imaginar. Nós não imaginamos o que nós estaremos vivenciando quando estivermos na presença desse Deus grandioso. Obrigado, Fábio. Enquanto isso, vivemos as limitações da carne. Enquanto isso, vivemos as limitações do tempo e espaço. Enquanto isso, nós vivemos as misericórdias de Deus, porque nós não merecemos estar na presença dEle. Amém? Você concorda comigo? Nós não merecemos estar na presença de Deus. Somente a graça, essa graça maravilhosa, para entendermos o fato dele estar nos recebendo, a sua fidelidade. Nós cantamos a fidelidade de Deus agora. Somente a misericórdia dele, para entendermos o fato de estarmos sendo recebidos. Mas nós sabemos que nós somos recebidos no altar de Deus por causa de quem? Jesus é o nosso intermediador, aliás, o único intermediador. Jesus é quem permite que nós nos aproximemos de Deus, tais quais sacerdotes lá do Antigo Testamento, que representavam o povo ao entrar no lugar santo dos santos. Nós podemos entrar no lugar santo dos santos hoje, porque Jesus foi a cortina que se descortinou quando Ele morreu ali na cruz. Quando Ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e abriu o acesso. Com isso nós temos acesso ao coração do Pai. Irmãos, é impossível viver sem considerarmos essa realidade. Nós não estaríamos diante de Deus, não fora Jesus ali na cruz. Não nos enganemos com as nossas pseudas capacidades. Não nos enganemos com a nossa pseuda bondade. Costumo dizer, nós não somos flor que se cheire. Somente a graça, somente a misericórdia de Deus para nos suportar. Quero estar falando aos irmãos nessa noite sobre o tema deste mês. O tema deste mês é mordomia cristã. Mordomia cristã é um dos temas mais importantes do cristianismo, porque tem a ver com a nossa responsabilidade, tem a ver com o como nós trabalhamos esse relacionamento com Deus, tem a ver com o como nós nos havemos diante de tanta misericórdia e de tanta graça que vem do trono para nós. Então é a nossa resposta. Isso é doutrina da mordomia cristã. Mordomia cristã vai além da entrega de dízimos. Aliás, o que nos faz entregar dízimos e ofertas é um coração agradecido. É um coração grato pelo que o Senhor já fez. Não na esperança de algo que o Senhor há de fazer. Porque muitas pessoas se aproximam de Deus na entrega de dízimos e ofertas, entendendo que ao entregarem os seus dízimos e as suas ofertas, eles serão abençoados. Não. Lê do engano. Nós nos aproximamos de Deus, nós entregamos dízimos e ofertas, porque Ele se entregou por nós. Só que mordomia cristã é mais amplo do que isto. E é justamente sobre esse assunto que eu quero estar abordando com os irmãos nessa noite. Então o tema, mordomia cristã. Aliás, o pastor Wagner já escreveu ali na pastoral do boletim sobre esse assunto. E o título da mensagem poderia ser assim: não sou o meu. É uma expressão tanto quanto estranha para alguns. Como assim não sou o meu?
Principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas, movidos por essa filosofia contemporânea, que diz que tudo é meu, a minha vida, os meus bens, a minha casa, o meu carro, os meus filhos, a minha esposa. Isso muitas vezes pode dar a conotação ou levar a pessoa a pensar de que realmente ele é dono dessas coisas. Isso faz com que as pessoas retenham muito mais do que deveriam reter. Isso faz com que as pessoas tenham uma concepção errada acerca da mordomia cristã. Então, mordomia cristã passa pela compreensão do significado de ser mordomo. Está aí uma outra palavra que não é muito comum nos dias de hoje. Mordomo, nos filmes onde nós vemos aqueles castelos, aquelas casas que ostentam muitas riquezas, tem alguém ali administrando todos os bens da casa. Então, o que nós vemos ali é um mordomo, é um empregado da casa, que administra todos os bens ali, que administra toda a rotina da casa. Então, esse é um mordomo, e ele precisa ser um bom mordomo. Um bom mordomo significa alguém que faz das posses do seu patrão o melhor possível. Alguém que dá o melhor rendimento possível para o seu patrão, ali nas tarefas da casa. Então esse é um mordomo. Nós temos 2 textos da palavra de Deus que nos ajudam a entender o significado de mordomo. Mas eu quero abrir um parênteses e fechar logo em seguida dizendo assim: olhem, já vão pensando na qualidade, na sua qualidade como mordomo. Você como mordomo. Essa vai ser a grande lição nossa no final dessa mensagem. Um texto está em Gênesis 24, 2. Os irmãos necessariamente não precisam abrir agora. É um texto onde Abraão diz ao seu servo Eliezer: olha, vai até Ur dos Caldeus ali buscar, junto aos meus familiares, buscar uma esposa para o meu filho Isaque. E esse mordomo que governava tudo, o texto fala sobre isso, governava tudo de Abraão, foi e fez conforme Abraão pediu que ele fizesse. Ou seja, ele teria que ser eficiente nessa ordem. Ele teria que ser eficiente nessa tarefa de ir aonde Abraão havia dito que ele fosse, e ali ele fizesse o que Abraão tinha dito que ele fizesse. Ele tinha que fazer as coisas conforme Abraão tinha dito para ele fazer. Então, esse é um exemplo. E Eliezer era alguém muito preocupado em fazer o máximo possível, em cumprir à risca a ordem do seu Senhor. Um outro exemplo bíblico é ali em Gênesis 39, quando José, num primeiro momento, achou graças aos olhos de Potifar. Alguns anos antes dele ser tido como governador do Egito, ele cuidava de todos os bens de Potifar. Ele era sobre todos os bens, então ele que cuidava de tudo. Potifar não precisava se preocupar com nada. Por quê? Porque José era incumbido de uma boa mordomia. Ele levava com responsabilidade a tarefa de administrar todos os bens que não eram seus bens. Tudo que ele administrava era de Potifar. E ele fez isso muito bem, apesar de ter sido envolvido ali pela esposa de Potifar, levado à prisão por um ato insano dela. Mas depois ele foi levado como governador do Egito, e ali, da mesma forma, ele governava todas as coisas, no lugar de Faraó. Nada era de José, todas as coisas eram
de Faraó. Era do dono do Egito praticamente, de Faraó, do rei do Egito, do Faraó, que era o governador geral. Mas José foi colocado abaixo de Faraó para governar bem e governar todas as coisas de Faraó. Então são dois exemplos bíblicos aí de mordomos, ou seja, qual é a característica do mordomo? Administrar bem, de maneira eficaz, eficiente, tudo que não era dele. E quando nós trabalhamos essa doutrina cristã da mordomia cristã, devemos entender que devemos trabalhar com eficácia tudo aquilo que não é nosso e é de Deus. Por isso, aquele engano de estarmos achando que a minha casa, as minhas coisas, minha vida, meus filhos, meu trabalho, meu emprego, minha empresa, isso acaba tirando muito da beleza e da eficiência da doutrina da mordomia cristã. Então, a principal característica da mordomia é que os servos, que eram os mordomos, não eram donos de absolutamente nada. E eles tinham a responsabilidade primeira de administrar bem tudo aquilo que não era dele. Olhando para nós então, em que sentido exercemos ou devemos exercer a nossa mordomia? Em que sentido nós exercemos ou devemos exercer a nossa mordomia? Essa é a pergunta. E aí eu gostaria de convidar você para olhar para você mesmo como 3 partes. Você corpo, você alma, de novo eu com esse assunto aqui, e você espírito, ok? Então, pensando até naquele texto de 1 Tessalonicenses 5:23, quando o apóstolo Paulo diz assim: o Deus de paz os santifique completamente, e todo o vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então, santificar o nosso corpo, o que significa? O que significa santificar a nossa alma? O que significa santificar o nosso espírito? O que significa manter irrepreensíveis ou conservar irrepreensíveis corpo, alma e espírito? Em primeiro lugar, olhando para o corpo, pensando no que é concreto primeiro, o que somos? O que temos? Como somos preservados e o que nós fazemos com tudo isso? Nós somos de Deus, amados irmãos, por direito de criação. Deus nos criou como corpo. Deus nos criou como corpo. O texto ali de Jeremias 27:5, ele diz assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Assim Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, Gênesis 1:27. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O salmista dizendo isso no Salmo 139, versículo 14. Então, nós não temos o direito de fazer do nosso corpo aquilo que queremos. Esse corpo, aquilo que nós vemos, primeiro, não é nosso, é de Deus. Então, muito que nós vemos nos dias de hoje, a partir de fazer do corpo aquilo que cada um quer, essas coisas absurdas que se faz no corpo, a partir de tatuagens horríveis, que deformam o corpo, que deformam as pessoas, como se tudo aquilo fosse dele. É uma desconsideração de que
nós somos de Deus. Ele nos criou. Então, nós não temos o direito de fazer do nosso corpo o que queremos. Nós não temos direito de fazer do nosso corpo algo diferente do ser homem e do ser mulher. Como nós vemos muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, fazendo. Então, se nós somos o que somos, nós somos porque somos de Deus, somos dele, ele nos criou. Então, nós temos toda a responsabilidade de tratar o nosso corpo de maneira adequada, e com temor e tremor. Por quê? Porque esse nosso corpo é dele, não é nosso. Então, toda lisura como tratamos do nosso corpo, todo cuidado que devemos tratar do nosso corpo, nós devemos tratar por essa mordomia que devemos a ele, por essa responsabilidade de cuidar bem daquilo que não é nosso. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus. Então, como crentes em Cristo Jesus, e trabalhando bem a doutrina da mordomia cristã, nós devemos ser responsáveis por aquilo que fazemos do nosso corpo. E o que nós temos? Aquilo que nós temos, não é? Minha vida, minhas coisas, meu corpo, meu dinheiro, minha mulher, meus filhos. Se Deus criou todas as coisas, aquilo que nós temos não é nosso, amém? Você concorda que aquilo que você tem não é seu? Nessa ideia, você concorda que a casa que você mora, que a casa que você comprou, não é seu, é de Deus? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. E o fato de não estarmos fazendo essa consideração de maneira adequada, nos torna ingratos diante de Deus muitas vezes. Porque aquilo que temos não é nosso, os filhos que temos não é nosso, são de Deus. A casa que temos não é nossa, é de Deus. O carro que temos não é nosso, é de Deus. Um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, diz assim, antes de ler o texto, porque você pode dizer, poxa, mas eu trabalhei, eu comprei, aliás, com muito suor, com lágrimas, eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro. Ouçam esse texto, Deuteronômio 8, 17 e 18, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionam esta riqueza, como se a força do teu braço te proporcionasse o teu bem, a casa, o carro. Mas Deus nos diz isso através de Deuteronômio, que a minha força e o meu poder do meu braço me proporcionam esta riqueza. Não digas isso no teu coração, antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é quem te dá forças para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Então, o que somos, temos que ser responsáveis em relação ao que somos. O que temos, devemos ser responsáveis em relação ao que temos, porque na realidade o que temos não é nosso, e sim de Deus. Se nós trabalhamos é porque o Senhor nos deu força, nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos deu condições, enfim, de fazer o que fazemos na empresa em que trabalhamos, para obter os bens que temos, para obter o alimento de que precisamos. Então, não só o que somos, quando olhamos para o corpo, mas o que temos. E quando nós pensamos na preservação, no como nós somos preservados, o ar que respiramos, tá bom, em São Paulo não é lá aquelas coisas, mas é o ar que tem nos dado vida. Mencionei na última ou penúltima vez que estivemos aqui pregando a palavra de Deus, um aspecto muito forte da preservação de Deus,
o nosso planeta tem 6 sextilhões de toneladas, e essa massa toda girando em torno do seu eixo a 1.400 quilômetros por hora. Olhem Deus nos preservando diante dessa dinâmica toda. E essa massa toda girando em torno do Sol, cerca de 925 milhões de quilômetros, a 1.600 quilômetros por hora. Olha Deus nos preservando aqui. Então, essa preservação de Deus, Deus preservando a nossa vida, Deus preservando a nossa saúde. Impossível olharmos a doutrina da mordomia cristã sem considerarmos esses aspectos em primeiro lugar. Isso faz com que nós nos assentemos um pouco os nossos ânimos em relação de levantarmos o nosso nariz e dizer: eu sou, eu fiz, eu conquistei, sabe? Essa maneira tão humana muitas vezes de nós olharmos o nosso próximo, quando olhamos o nosso próximo, que nem sempre tem os mesmos bens que nós, muitas vezes, e olhamos com desdém, mas nos esquecemos que tudo isso é de Deus, nada é nosso. Se Deus nos dá todas essas coisas, é porque Ele tem sido infinitamente maravilhoso para conosco. Então, nós somos preservados. Agora, o que fazemos com tudo isto? O que fazemos com todos esses fatores da mordomia cristã, no nosso dia a dia? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, diz assim: ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus? Nós somos templos do Espírito Santo, como crentes em Cristo Jesus, nós somos templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, nós precisamos entender o que somos, nós precisamos entender como trabalhar o que temos, e tudo isto, o que somos, o que temos, é sempre entre aspas, porque o que somos como criaturas de Deus. O que temos, nós temos porque Deus misericordiosamente nos proporcionou, nos deu algo que que não é nosso, é dele totalmente. Existem vários aspectos de dízimos que depois, no decorrer deste mês, nós estaremos trabalhando melhor. Mas os questionamentos de por que darmos o dízimo, por que entregarmos as nossas ofertas, se entregamos o nosso dízimo do bruto ou do líquido, que tolice pensar nisto, sem considerar de que nada é nosso, nada, absolutamente nada é nosso. Se nós entregamos o que nós entregamos, é porque nós entregamos parte daquilo que não é nosso, Deus nos deu, e nos deu o privilégio de devolver a Ele alguma coisa só do que nós temos. Agora, pensando um pouco na alma, o que eu chamo de alma aqui? Naquilo que é imaterial, não necessariamente aquilo que se liga a Deus, porque aquilo que se liga a Deus, eu chamo aqui de espírito, mas alma como sendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, tudo isso para mim é alma, tudo isso tem a ver com a nossa mente, tudo isso tem a ver com o nosso coração, biblicamente falando, não o coração cardíaco, esse músculo que joga, que bombeia sangue através do nosso corpo todo, não, o centro das nossas emoções, isso é alma, o centro das nossas emoções, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, e dentro desses sentimentos, pensamentos e vontades estão as tristezas, estão as decepções, estão a baixa autoestima, estão a depressão, as preocupações, os pessimismos, a inveja, a ira, o orgulho. Como trabalhar tudo isso com seriedade,
como mordomos cristãos que nós somos. Porque se o corpo que nós temos não é nosso, os nossos sentimentos precisam ser trabalhados da melhor maneira possível. Então, não faz sentido as tristezas. Nós as temos, sem dúvida nenhuma. Nós as temos. Mas por isso que a palavra de Deus nos diz lá, alegria é bom remédio para o corpo. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Quando nós não trabalhamos a mordomia cristã, pensando na sede das nossas emoções, de maneira adequada, nós adoecemos no nosso corpo. Porque a tristeza faz com que o nosso corpo adoeça, faz com que os nossos ossos fiquem ressequidos. Ou senão, o espírito abatido agrava a doença, Provérbios 18, 14. Se nós estivermos envolvidos nesse processo de tristeza, se nós estivermos envolvidos nesse processo de depressão, muito comum nos dias de hoje, certamente nós não estaremos trabalhando de maneira adequada a mordomia cristã. Nós não estamos sendo mordomos. Por isso aqui o apóstolo Paulo nos diz ali, alegrem-se sempre. Por que Paulo diz isso lá em 1 Tessalonicenses? Alegrem-se sempre, deem graça sempre, em todas as situações, porque isso é o que Deus requer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Isso é trabalhar adequadamente a mordomia cristã, pensando na sede das nossas emoções, pensando nesse coração, biblicamente falando aí, dominando a tristeza com alegria, tomando cuidado com o que nós pensamos. Aliás, Salomão, em Provérbios 3, 23, ele diz assim, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Isso significa estar trabalhando de maneira adequada a mordomia cristã. Antes mesmo de nós entregarmos dízimos e ofertas, nós precisaremos estar trabalhando bem a mordomia cristã do nosso corpo como um todo, da nossa alma como um todo e do nosso espírito como um todo. Agora, o espírito tem a ver com aquilo que nos relaciona com Deus. Nós somos de Deus por direito de redenção. Irmãos, nós somos de Deus por direito de criação, nós somos de Deus por direito de preservação, porque é Ele quem nos preserva, e nós somos dele, nós somos de Deus por direito de redenção. Uma ilustração contada por Walter Cashel, uma criança, um garoto, com bastante cuidado e carinho, construiu um barquinho. Levou muito tempo para construir aquele barquinho. Ele tinha muita afeição por aquele barquinho. Foi brincar no rio e de repente o barquinho se soltou, ele perdeu o controle do barquinho e o barquinho foi embora, ele perdeu aquele barco. Chegou muito triste em casa e explicou para o pai que ele tinha perdido o barquinho. Algum tempo depois, ele andando pela cidade, numa das lojas, ele viu aquele barquinho, e ele identificou, esse é o meu barco, é o meu barquinho. Entrou na loja e de pronto quis retomar o barco. E o dono diz assim, não é assim, se você quiser esse barquinho, você vai ter que pagar por ele. Muito chateado, muito triste, ele voltou para casa e explicou para o pai, eu achei o barco, só que ele está na loja e o vendedor do barco, o vendedor da loja, o dono da loja quer me cobrar por aquele barco. Aí o pai, com bastante sacrifício, foi lá, entregou o dinheiro para o filho foi lá e comprou o barco de novo. Então ele pôde dizer assim, esse barco é meu 2 vezes. Ele é meu porque eu fiz, e ele é meu porque eu comprei. Então quando nós
somos comprados por Cristo, sendo que afastados pela correnteza do pecado, nós nos distanciamos de Deus, mas Jesus foi e nos comprou. Então nós somos de Deus duas vezes. Nós somos de Deus por direito de criação, e nós somos de Deus por direito de redenção. E não tem como nós não considerarmos textos como Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos nós estamos afastados de Deus, não fora a capacidade que só Deus poderia ter. Por isso que Jesus é Deus, porque homem nenhum poderia comprar esse, entre aspas, barquinho novamente. Nós pudemos ser comprados de novo somente pelo nosso Deus, porque o preço era muito alto. Homem nenhum, criatura nenhuma poderia nos comprar novamente. E em Cristo Jesus nós fomos comprados. E o apóstolo Paulo diz ali em Romanos, em Gálatas 1, versículo 3 e 4. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versos 5 a 7 diz para nós assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como considerar mordomia cristã sem entender esse todo do homem? E considerar que nada, que nós não somos de nós mesmos. Por isso, o título da mensagem: você não é seu, eu não sou meu. Como não considerar que as nossas emoções, o controle das nossas emoções faz parte de uma boa mordomia? Será que nós estamos sendo bons mordomos daquilo que somos, como concreto, como carne, como pessoa, aquilo que nós podemos ver um do outro? Será que nós estamos sendo mordomos das nossas emoções, mordomos de Deus em relação às nossas emoções, em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas vontades? Será que nós estamos sendo bons mordomos de Deus, levando em conta que nós não somos de nós mesmos, porque Deus nos comprou, nos redimiu, nos libertou do pecado e nos trouxe para junto dele, coisa que nós não poderíamos fazer de nós mesmos ou por nós mesmos? Faz sentido nós ficarmos pensando em como será o nosso dízimo? Faz sentido em nós ficarmos questionando os nossos dízimos e as nossas ofertas, que vamos trabalhar melhor isso durante o mês, ordem de Deus, ordenança de Deus, veterotestamentário, neotestamentário, nós vamos ver isto, mas a começar por esse aspecto tão íntimo: quem é você? Isso não tem a ver com uma crise existencial não, viu, irmãos? Isso tem a ver com a realidade de quem você é diante de Deus, de quem você é como corpo, de quem você é como alma, e de quem você é como espírito. Eu quero concluir com 3 colocações aqui. Por conta de tudo o que pudemos ver e ouvir, o que é mordomia cristã? Mordomia cristã é compromisso total e pleno com Deus. Tudo é dele: corpo, alma, espírito. Nos cabe conservar corpo, alma e espírito de maneira irrepreensível ou irrepreensíveis. Mordomia cristã é compromisso
total e pleno com Deus. Não tem como nós não resgatarmos Mateus 22:37, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso significa colocar toda a nossa potencialidade em relação a esse amor a Deus. Tudo o que nós somos, tudo o que nós entendemos, tudo o que nós pensamos, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração e toda a nossa alma. Segundo, mordomia cristã é tudo de mim. Atentem bem, mordomia cristã é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Cabe a nós. Muitas vezes nós cantamos: Senhor, unge-me, Senhor, reveste-me da tua força, do teu poder. Irmãos, Deus faz o seu papel, nós é que não fazemos o nosso. A bola está conosco. Isso faz parte da ação, porque nós fomos criados com livre-arbítrio. E segundo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos discernimento de todas as coisas. Mordomia cristã é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Um texto que eu quero resgatar é uma oração de Davi. Davi tinha tudo, era rico, tinha o que ele queria. Versículo 13 e 14 ele diz: agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Então, mordomia cristã é tudo de mim, em resposta a tudo de Deus. Em terceiro lugar, precisamos fixar a nossa atenção em estar classificado entre o mordomo fiel e prudente. Isso é tarefa nossa. Deus faz o seu papel, nós é que não fazemos o nosso, em estarmos trabalhando a mordomia do nosso corpo, a mordomia da nossa alma, das nossas emoções, a mordomia do nosso espírito de maneira adequada. E o texto que eu quero relacionar a essa conclusão está ali em Lucas 12, versículo 42 e 43, e eu quero, por favor, que os irmãos abram ali em Lucas 12, 42, 43. Lucas 12, versículo 42 e 43. Precisamos fixar a nossa atenção, colocar todo o nosso esforço em estar classificado entre o mordomo fiel e prudente. Lucas 12, 42, 43 versículos. Diz assim: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A minha oração, a nossa oração é que nós sejamos tidos como mordomos fiéis e prudentes, quando tratamos com o nosso corpo, quando tratamos com a nossa alma, as nossas emoções, vontades, sentimentos e pensamentos, e quando nós tratamos com o nosso espírito, que é aquilo que se liga ao Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, vamos orar. Essa espera é proposital para que nós possamos estar refletindo naquilo em que precisamos estar operacionalizando na nossa vida, de mudanças, visões diferentes em relação àquilo que nós tínhamos, no que tange ao que somos, ao que temos, pensamentos que muitas vezes temos e desagradam o coração de Deus, sentimentos que temos a partir desses pensamentos, que nos machucam, que além de nos machucar fisicamente e emocionalmente, machucam o
coração do Pai. E quantas vezes nós nos esquecemos do quanto nós custamos ali na cruz, e que nos trouxe para próximo de Deus, e que nos levou para próximo de Deus, nos reconciliando com Ele. Esse momento é oportuno para nós estarmos chorando diante de Deus, derramando os nossos corações diante de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos como igreja, a sermos competentes mordomos fiéis, prudentes, em relação ao que somos, que não é nosso e é teu. Nós mesmos somos criatura tua, criado de maneira assombrosamente maravilhosa, como diz o salmista ali no Salmo 139. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a que nós possamos estar cuidando das nossas emoções, como bons mordomos teus, daquilo que não é nosso. Está corrompido pelo pecado, é verdade, mas ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a consertar aquilo que precisa ser consertado no terreno das nossas emoções, na sede das nossas emoções. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais gratos a Ti, diante do tanto que o Senhor fez ali na cruz, entregando-se na pessoa de Jesus de maneira plena, irrevogável e total, para que nós pudéssemos estar agora experimentando essa esperança de vida eterna que temos, que experimentamos. Pai, ajuda-nos a entendermos esta base, este princípio da doutrina da mordomia, para podermos reavaliar tantas outras coisas que ainda poderemos estudar, que devemos estudar, ou que deveremos estudar daqui a pouco. Ajuda-nos, ó Deus, como Igreja Batista Boas Novas, é a nossa oração, que fazemos no nome de Jesus, amém. Amados, Deus abençoe você, boa semana, fique em pé por favor, recebam a bênção dos apóstolos. O meu desejo é que você esteja crescendo muito essa semana, pensando nessa doutrina tão importante do cristianismo, a doutrina da mordomia cristã. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e o consolo maravilhoso do Espírito Santo sobre nós aqui e sobre todo o teu povo espalhado em toda a terra, desde agora e para todo sempre, amém. Boa semana, queridos. Dê um abraço naquele que está ao seu lado, deseje-lhe também uma boa semana.